Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Anatomia Simplificada. Meu nome é Flávio de Souza e hoje vamos falar sobre generalidade das articulações e movimentos. Antes de começarmos, dê o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. A aula de hoje será sobre generalidade das articulações e também alguns movimentos do corpo humano. Nós não iremos falar especificamente de cada articulação do corpo humano, mas sim de uma forma mais geral e básica sobre as articulações do corpo humano, como, por exemplo, as suas classificações. As articulações são estruturas formadas por duas ou mais peças ósseas articuladas entre si. E a ciência que estuda as articulações é a artrologia ou sindesmologia. Quais são, então, as funções das articulações? As articulações possuem várias funções, como, por exemplo, a função de movimentos, que é a nossa primeira função. Como assim movimentos? Os ossos, quando estão articulados entre si, por exemplo, aqui na articulação do cotovelo, onde nós vamos ter a articulação do húmero com o rádio e a ulna, vai permitir o movimento de flexão e extensão do cotovelo. Então, movimentos são funções também das articulações. As articulações também têm a função de manutenção da postura corporal. Principalmente a coluna vertebral, que é esta estrutura aqui, e a estrutura óssea dos membros inferiores, vão dar então sustentação e manutenção ao peso corporal, às estruturas do tronco e da cabeça. A outra função das articulações é a de proteção dos órgãos. Como eu falei na aula sobre os ossos, as articulações elas também vão proteger determinadas vísceras, determinados órgãos, como, por exemplo, as articulações da caixa torácica, elas vão proteger os pulmões e o coração por abrigarem estes órgãos. E aqui no quadril temos a cavidade pélvica, que ela é circundada por articulações que vão proteger órgãos do sistema genital masculino, feminino, uma porção do sistema urinário e digestivo. E aqui na cabeça, os ossos eles estão unidos através das articulações que vão formar a caixa craniana e vão proteger o cérebro e outras estruturas. As articulações têm também função de crescimento dos ossos longos em comprimento. Como eu falei na aula dos ossos, os ossos das crianças, ossos longos, no exemplo que eu dei, eles são formados aqui entre as epífises e as diáfises por uma cartilagem hialina, que vai formar a linha epifisária. E é através dessa cartilagem hialina que os ossos eles vão crescer no seu comprimento. A outra função é de amortecer choques. Ela funciona como amortecedor de choques. No caso aqui da coluna vertebral, as articulações elas vão estar unidas através de discos intervertebrais e as articulações dos membros inferiores juntamente vão dar então amortecimento aos choques durante os nossos movimentos, durante a nossa caminhada e durante então exercícios como pular ou saltar. Dando continuidade, vamos falar também sobre o modo de união e sobre a nomenclatura de algumas articulações. No caso aqui das articulações do crânio, são formadas na sua maioria por ossos planos. Estes ossos eles vão possuir bordas. Por exemplo, aqui o osso parietal, que é este osso, ele vai possuir aqui uma borda, uma outra borda e aqui uma outra borda. E as articulações vão ser feitas através dessas bordas, no caso dos ossos planos. No caso dos ossos curtos, como os ossos do carpo e dos ossos do tarso, eles vão possuir faces, ok? Por exemplo, estes ossos aqui, de acordo com a delimitação que eu vou fazendo, eles vão se articulando entre si através das suas faces. E já nos ossos longos, como os ossos dos membros, aqui no caso, membro superior, eles vão possuir extremidades. E estes ossos, eles vão se articular nas suas extremidades. E quanto à nomenclatura, a maioria das articulações vai receber o nome
dos dois ossos que estão articulando-se entre si. Por exemplo, aqui o parietal, que é este osso, ele se articula com o osso frontal, formando assim uma articulação parieto-frontal através desta sutura. E o osso parietal articula-se também com o osso temporal, que é este aqui, formando uma articulação parieto-temporal. Aqui, nós vamos ter uma articulação radiocarpal através do osso rádio, que é este, com o carpo, ok? E aqui, no cotovelo, então, na articulação do cotovelo, nós vamos ter uma articulação do húmero com o rádio e também com a una. Por isso, as articulações recebem os nomes dos seus ossos. Agora vamos começar, então, por falar da classificação das articulações. As articulações possuem muitas classificações. A primeira delas é a classificação quanto à duração. Como assim, Flávio? Quanto à duração, as articulações elas classificam-se em articulações temporárias e articulações permanentes. Qual é qual? Articulações temporárias são aquelas articulações que, ao longo do crescimento do indivíduo, elas vão desaparecer. Como, por exemplo, aquelas articulações entre as diáfises e as epífises, através da cartilagem hialina, que eu falei. Essa articulação ela está presente nas crianças, mas quando o indivíduo atinge a maturidade óssea, a idade adulta, essa cartilagem ela desaparece, porque o osso atinge o seu crescimento total. Daí surge o nome de articulação temporária. E articulações permanentes são aquelas articulações que permanecem durante toda a vida, desde a infância até a velhice. Como exemplo, eu trouxe aqui a articulação do joelho. A articulação do joelho ela é formada aqui pelo maior osso do corpo humano, que é o osso fêmur, e aqui inferiormente, então, pela tíbia. Esta é uma articulação permanente. Temos também a classificação das articulações quanto à maneira de fixação dos ossos. Como assim, Flávio? Quanto à maneira de fixação dos ossos, as articulações elas podem classificar-se por continuidade e por contiguidade. O que é continuidade? Continuidade são aquelas articulações que estão articuladas diretamente entre si, sem nenhuma cápsula articular, apenas através de um tecido fibroso. Como exemplo, nós temos aqui as articulações dos ossos do crânio. E as articulações por contiguidade são aquelas articulações em que os dois ossos não estão diretamente ligados entre si, mas através de uma cápsula articular, que possui vários elementos pertencentes à articulação. E como exemplo, eu trouxe ainda a articulação do joelho. Se vocês repararem, entre o fêmur e a tíbia, nós vamos possuir aqui os meniscos, um menisco lateral e um menisco medial. Os meniscos e mais outros componentes da cápsula articular fazem com que a articulação do joelho seja uma articulação por contiguidade, ok? Temos também a classificação quanto à natureza do tecido interposto, ou seja, dentro desta classificação, nós vamos encontrar três. Vamos encontrar as articulações fibrosas, vamos encontrar as articulações cartilagíneas e vamos encontrar as articulações sinoviais. Agora vamos falar de cada uma. Começando sobre as articulações fibrosas, conforme o nome já diz, elas são formadas então por um tecido fibroso. E as articulações fibrosas também possuem as suas subclassificações, que são as articulações suturais, as articulações sindesmoses e as articulações gonfoses. Vamos então falar de cada uma articulação do tipo fibrosa. As articulações suturais do tipo fibrosas possuem também três subclassificações, que são a articulação serrátil, que é uma articulação que ocorre no crânio entre os ossos parietais, um com o outro, e também entre os ossos parietais e o osso frontal. Por que serrátil? Porque é uma articulação que tem a forma de serras. Vocês conseguem visualizar aqui esse formato das suturas? São então articulações serrátil. As articulações suturais
podem ser também articulações escamosas. Como exemplo, nós temos a articulação entre o parietal e o osso temporal. Esta não é uma articulação em que os ossos estão assim, ponta a ponta, mas assim, um em cima do outro, como se eles estivessem a deslizar, com formato mesmo de escama nos peixes. Daí surge o nome, então, de articulação escamosa. E temos também a articulação plana. A articulação plana são aquelas articulações que os ossos estão unidos por apenas uma linha plana, como é aqui a articulação entre os dois ossos nasais, ok? Então, as articulações suturais que pertencem à articulação fibrosa possuem três subclassificações: a serrátil, a escamosa e a plana, que estão dentro das articulações suturais. Além das articulações fibrosas, onde vamos encontrar as suturais, nós possuímos também as articulações sindesmosas. As articulações sindesmosas são articulações feitas por um tecido fibroso que é chamado então de membrana interóssea. Como exemplo, eu trouxe aqui a articulação entre os dois ossos, do antebraço e da perna. No antebraço, nós possuímos dois ossos, o rádio, que é este, e a una. Entre o rádio e a una existe uma membrana que é chamada de membrana interóssea, porque está entre os dois ossos. Esta membrana é uma articulação sindesmosa. Na perna temos também dois ossos. O primeiro, que é o maior, é a tíbia e o segundo é a fíbula. A tíbia se articula com a fíbula através desta membrana, que também recebe o nome de membrana interóssea. Essas membranas são, então, articulações sindesmosas. Falamos por aqui a aula sobre articulações, primeira parte, e até a próxima aula, que será, então, a segunda parte.